Olá, desbravadores, olá, desbravadoras. Eu sou a desbravadora Kathleen e sou do Clube dos Luzeiros do Planalto. E hoje o nosso propósito é entender o conceito bíblico imortalidade. Mas, para começarmos a entender esse assunto bíblico, vamos fechar nossos olhos para falar com Deus. Senhor, Pai amado, eu nesse momento te pedi sabedoria para ensinar e para aprender mais sobre esse tema bíblico. Que você possa estar conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. O escritor Oscar Kahn escreveu um livro, que o nome do livro é Imortalidade da Alma ou Ressurreição da Morte, o que diz o Novo Testamento. E nesse livro mostra que a imortalidade que os gregos costumam acreditar, que é justamente que o corpo e a alma são duas coisas diferentes, duas coisas que não são a mesma coisa. Ou seja, se alguém morrer, o corpo vai parar de funcionar e daí a alma vai ser livre para viver da forma que ela quiser. E nesse livro mostra que esse assunto, esse modo de pensar dos gregos não é algo bíblico relacionado à Bíblia. E vocês podem ler um pouco mais sobre isso em Salmos 115, versículo 17. A Bíblia diz que o homem é algo só, indivisível. O corpo do ser humano não é tipo alma, corpo e sopro de vida. É uma coisa só. A alma é o sopro de vida. E Gênesis 2:7 vocês podem ler, que esclarece também mais sobre isso. E eu vou lançar a primeira pergunta. O ser humano foi criado mortal ou imortal? Para nós compreendermos esse conceito bíblico, precisamos fazer uma clara distinção entre a imortalidade inerente a Deus e a imortalidade condicional ao ser humano. Mas Deus, como fonte de vida, é o único que possui a imortalidade. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo 6,16. Está escrito assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. O ser humano foi originalmente criado com a imortalidade. Porém, a imortalidade não era algo condicional a si mesmo, não era algo inerente em si mesmo, era algo derivado de um relacionamento com Deus. Mas vamos voltar agora para um pouquinho depois da criação do ser humano, quando Adão e Eva pecaram. Quando eles dois decidiram pecar, eles se afastaram de Deus e decidiram, e a partir daí eles passaram a ser imortais. Paulo, nosso apóstolo, esclarece que o salário do pecado é a morte. Por isso, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, entrou a morte, entrou o pecado no mundo. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 5:12. Está escrito: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O homem, quando decide pecar contra Deus, ele entra num estado de alienação espiritual, ou seja, ele começa a pecar, começa a se distanciar do seu Criador, de Deus, e assim ele ganhará a morte eterna. Existem dois grupos de cristãos, dois grupos de seres humanos: os ímpios e os justos. Os ímpios são os que não seguem os mandamentos de Deus e assim a sentença deles será a morte eterna. E os justos são aqueles que decidem ser os escolhidos, que seguem os mandamentos de Deus, são os remanescentes que decidem cada dia buscar ter um relacionamento com Deus e assim ter um reavivamento espiritual a cada novo dia. Deus, quando planejou o plano da salvação, ele pensou em tudo.
Nós hoje estamos vivendo no tempo da graça. Ainda existe tempo dos ímpios e os justos continuarem nesse caminho de buscar cada dia mais estar tendo esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Eu quero agora que vocês fixem bastante os seus olhos em mim. Deus planejou perfeitamente o plano da salvação. Ele hoje chama você. Ele chama você, desbravador, para cumprir seu propósito. Ele chama você para ser um escolhido. Ele chama você para ser um imortal. Ele diz para você e fala: ei, esse lenço que você carrega é uma aliança comigo. Ele diz para você: você pode escolher ser um imortal. Ele morreu na cruz por mim, por você. Ele disse: você vai conseguir ser um imortal. Esse lenço simboliza que nós devemos salvar o pecado e guiar o serviço. Esse lenço simboliza que nós somos imortais e que cada dia mais nós devemos buscar ter um relacionamento, uma comunhão com o nosso Senhor Jesus. Ele diz: filho, não desista, vá salvar os ímpios, busque comunhão comigo. Filho, você é o meu escolhido. Filho, não desista. Filho, você consegue. Filho, ainda existe graça para você. Você hoje quer ser um imortal? Você hoje quer decidir ser um remanescente? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por ter criado o plano da salvação, por ter me escolhido este desbravador, para carregar esse lenço como símbolo da nossa aliança contigo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada rumo ao céu. Que nós cada dia possamos buscar ter uma comunhão, um relacionamento com o Senhor. Que nós possamos ser imortais e salvar pessoas e guiar no serviço. Fique conosco, nos guie e nos ajude nessa caminhada. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.